Quem trouxe Bíblia, quem trouxe, abra ela comigo, Evangelho escrito por Mateus. Livro segundo escreveu Mateus ou Levi, capítulo de número 25. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 1 até o versículo de número 13. Louvado seja Deus. Nós temos recurso também do telão, que os irmãos podem estar acompanhando. O texto sagrado nos diz da seguinte forma: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 delas eram, e 5 eram. As loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tornando ou tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas ouviu-se um clamor. Aí vem o... Glórias a Deus. Sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas responderam dizendo: não seja caso que vos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam, aqui estavam o que, irmãos? As que estavam mais forte, entraram com eles para e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Os irmãos podeis tomar seu assento. Quem quer ouvir a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Meus irmãos, eu abri o texto bíblico e eu gostaria que você também mantivesse a Bíblia comigo aberto, acompanhasse comigo no telão. Um texto muito conhecido, escrito como título A Parábola das 10 Virgens. Quem nunca ouviu sobre a Parábola das 10 Virgens? Nós já ouvimos várias vezes, mas eu confesso aos irmãos que poucas pessoas conseguem compreender o real significado escatológico sobre a Parábola das 10 Virgens. Para você entender, o capítulo 25 já foi citado aqui pelo deputado Gilberto Nascimento, que o capítulo 24 de Mateus contextualiza falando sobre os sinais dos fins dos tempos. O capítulo 24, Jesus está no Monte das Oliveiras e ele está falando sobre aquilo que vai acontecer nos fins dos tempos. Os irmãos conhecem, ouvirão de guerras e rumores de guerra. Calma, mas ainda não é o fim. E o texto bíblico vai falar que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Jesus também diz em Mateus 24 sobre aquele personagem a quem falou o profeta Daniel, a quem João chama de anticristo e a quem Paulo chama de o homem da iniquidade. Para você compreender tudo isso, há uma conexão bíblica nos textos sagrados. Quando nós olhamos o capítulo 24, observe que o capítulo 24 começa com a palavra então. Por que começa com a palavra então? É uma explicação, é uma conclusão de um pensamento anterior que vem lá desde o capítulo de número 24. Jesus, depois de falar sobre os finais dos fins dos tempos, no capítulo 24, o versículo de número 37, ele diz: e como foi nos dias de Noé? Ele cita os dias de Noé. As pessoas comiam, elas bebiam, elas casavam e davam-se em casamento. Em outras palavras, elas viviam como se Deus não existisse. Elas viviam as vidas para elas mesmas. Jesus nos alerta nos versículos anteriores do capítulo 24
no versículo de número 42, versículo 43, e ele vai repetir também no versículo de número 13 a palavra vigiai. A palavra vigiar recebe um destaque muito grande aqui nesse contexto bíblico. Outra palavra que aparece também no capítulo 24, muito importante, no versículo 44, é a palavra preparados, a importância de estarmos preparados. Ainda no capítulo 24, versículo 45, Jesus vai falar sobre a questão da prudência, e ele vai repetir também na parábola das 10 virgens. Mas pastor Vitor, o que é essa parábola das 10 virgens? Você conhece a história, e eu vou encurtá-la um pouco mais. Nós conhecemos, são 10 mulheres, que elas são virgens, isso denota pureza. Elas são mulheres que não se contaminaram com outros homens, isso biblicamente dizendo, está se referindo à pureza dessas mulheres. O texto vai dizer que todas elas tinham lamparinas em suas mãos, e elas estavam, portanto, numa cerimônia de casamento. No casamento judaico, ele era dividido em pelo menos duas grandes partes. O kinushim, que era um momento em que o esposo pagava ao pai da noiva um dote de casamento. Ele firmava um contrato de que iria casar com aquela mulher. Era o primeiro momento de casamento. Ele pagava um dote, assinava um papel, digamos assim, e ele, portanto, se comprometia a casar com esta mulher. Depois de algum tempo, depois de pagar o dote, este homem, ele iria até a casa da noiva, ou melhor, ele iria ao encontro da noiva, celebrar o momento final do casamento, chamado biblicamente de bodas do Cordeiro. Sabe o que me chama muita atenção? Se o primeiro momento do casamento que eu disse para vocês é o momento em que o noivo pagava ao pai da noiva um dote de casamento, eu olho para a Bíblia Sagrada e nós vemos que nós somos comprados. Nós não fomos comprados com ouro, nós não fomos comprados com prata, não fomos comprados com riquezas materiais, mas a Bíblia vai nos dizer que fomos comprados pelo sangue de Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Mata-se em alguns sacrifícios aí, matam-se galinha, matam-se bode, matam alguns tipos de animais para tentar fazer uma espécie de ritual. Mas graças a Deus que não nos entregou uma galinha para pagar os nossos pecados, um bode, não nos entregou sequer um anjo, um serafim, um querubim. Não, Jesus, Ele mesmo, falando: Pai, eu vou pagar o dote, e o pagamento para a minha noiva será o meu sangue que haverá de ser derramado por mim e por você. Se o primeiro momento do casamento é o momento do dote, é um momento de contrato, nós vemos à luz da Bíblia que esse momento já se concretizou. Nós já somos noiva do Cordeiro no primeiro estágio, mas ainda não chegamos à consumação do casamento. O texto bíblico vai dizer que o noivo, ele demorou para chegar, tardando-se o noivo. A Bíblia vai dizer, na história judaica, o casamento ele era celebrado, na maioria das vezes, no momento depois do pôr do sol, ou seja, a partir de 6 horas da tarde. Então, o casamento era um momento feito à noite, a cerimônia, o momento de bodas do casamento, feito no período noturno. Automaticamente não existia luz elétrica, então a luz que iluminavam eram luzes de tochas, ou alguns vão dizer de lamparinas. E era costume na cultura judaica a noiva ela ser acompanhada na sua procissão com 10 mulheres que faziam ali uma espécie de cerimônia. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, a noiva, presta atenção que esse é um detalhe muito importante, o noivo, ele não ia até a casa da noiva. Não, a cultura judaica, o noivo se arrumava e ele, portanto, ia ao encontro da noiva, mas isso mais ou menos 6, 7, quando atrasasse muito, 8 horas da noite. Só que o texto bíblico diz para nós que o noivo tardou. O texto bíblico diz para nós que o noivo demorou de chegar. Demorou a tal ponto que o verso 5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas elas. Observe que Jesus vai anteceder no capítulo 24, versículo de número 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Ele repete:
no capítulo 24, versículo 44. Por isso estáis preparado também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele vai repetir no versículo 50. Virá o Senhor daquele servo no dia em que eles não esperam. O que Jesus está dizendo? Ele está nos alertando que nós não conseguimos datar, nós não conseguimos saber a hora exata que ele vai vir. Mas quando você volta um pouquinho no capítulo 24, ele manda nós observarmos alguns elementos. Ele disse, olha, olhai para a figueira, quando ela estiver florescendo, saibam que está próximo a vossa redenção. Eu lembro de Abacuque capítulo 3, citando Israel, uma figura de linguagem. Ele diz, ainda que a figueira, depois ele diz videira, depois ele diz figueira. Ele vai repetir 3 árvores importantes na cultura judaica. Mas o que é importante, quando Jesus está citando figueira, quando Jesus está falando sobre a figueira, ele está se referindo a Israel. Quando Abacuque está falando da figueira no capítulo 3, ele também está se referindo a Israel. O povo judeu, observe, olhem para Israel. Israel é o relógio escatológico para verificarmos se Jesus está próximo de vir ou não. Como assim, pastor Vitor? No ano 70 depois de Cristo, Tito Vespasiano, com as tropas do Império Romano, devastou a cidade de Jerusalém, deixou apenas o muro das lamentações que existem até hoje. Mas depois desse período, aconteceram muitas coisas nesse tempo. Quando chegou em um ano de 1948, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU vai reconhecer o território de Israel como pertencente aos judeus. Isso foi em 1948. Quando foi no ano de 2018, 70 anos depois, observe, 70 anos depois, o período bíblico de uma geração, o então presidente estadunidense que agora está no mandato, Donald Trump, ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. O que isso nos mostra? A figueira está florescendo. A figueira está florescendo. Isso mostra que Jesus, ele está à porta. Eu não sei se ele vai voltar agora enquanto nós estamos aqui. Não sei se ele vai voltar amanhã ou daqui a 10 anos. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: a presença e a volta dele está mais perto do que nunca. Por isso, a palavra do Senhor em primeiro momento é: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que ele há de vir. Se eu não sei o dia e nem a hora, eu posso saber se está perto ou se está longe. Observe que o noivo demora. As 10 virgens, elas dormem, elas não aguentam esperar o noivo chegar. Quando então o texto bíblico vai dizer para nós no verso de número 6 do capítulo 25: mas à meia-noite. Eu fiquei imaginando, fiquei lendo esse texto. Por que à meia-noite? Observe, irmãos, nós não podemos trabalhar com numerologias para afirmar o dia nem o ano que Jesus virá. Mas algumas coisas me chamam a atenção biblicamente. Por quê, pastor? Porque de Adão até Abraão, o período que o texto bíblico relata é de mais ou menos 2000 anos, que ele deu para os povos de maneira geral. De Abraão até Jesus, nós temos aproximadamente também 2000 anos, é o tempo que ele deu para Israel. E quando nós olhamos, nós aqui hoje, desde a morte de Jesus até nós, ainda não foi completado 2000 anos da morte de Jesus. Pastor Vitor, não. Do nascimento sim, mas da morte não. Eu fico me perguntando, se ele deu 2000 anos para Israel, deu 2000 anos para os povos de maneira geral, será que ele vai nos dar a igreja mais do que 2000 anos? É uma questão a ser pensada. Até porque, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia fala do milênio. O que é o milênio? É o último ano dentro de 7000 anos. 6000 anos já vão ter se passado, mas o 7º milênio será do Senhor nosso Deus. Isso mostra para nós que a volta de Jesus está muito perto. Está muito, muito perto. Porque o texto diz mais à meia-noite. A meia-noite quer dizer no momento em que nós não esperamos, no momento que nós não estamos aguardando. O texto vai dizer que ele, o esposo, vem. Mas observe que alguém anuncia a volta dele.
Observe no verso 6 que há um grito, digamos assim. Aí ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Quando eu abro a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 14, vai dizer que ao tocar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transladados. Quando o Senhor voltar do alto dos céus, haverá um clamor, e ninguém do mundo vai poder ouvir. Quem vai ouvir, pastor Vitor? Apenas a igreja, apenas aqueles que estão com seus ouvidos afinados. É por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai se acostumando com a voz do Espírito, porque um dia ele vai gritar no nosso ouvido: aí vem o esposo, saímos ao encontro. Esta hora está chegando, esta hora está chegando. Eu já estou afiando a minha audição para ouvir a voz do Espírito dizendo: o esposo está vindo, Vitor. Vamos sair ao encontro com ele, a encontrar com ele nos ares. Ah, que momento maravilhoso. Agora entenda uma coisa, o texto vai dizer para nós, eu vou encurtar um pouco a história para você entender. No versículo de número 10, quando as 5 virgens acordam e as loucas dizem: cadê nosso azeite? A nossa lâmpada se apagou, nós não temos mais azeite de reserva. Enquanto as 5 virgens prudentes, que tinham azeite de reserva, que estavam na igreja na segunda, buscando a Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, só enchendo a botija de azeite, só se enchendo do Espírito Santo. Quando então elas olham, dizem: nos dá do seu azeite, porque a nossa lâmpada se apagou. Elas dizem: nós não podemos compartilhar com você, senão vai faltar azeite para mim e vai faltar para você também. O azeite é o que mantém a lamparina acesa. Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Sem ele a nossa lamparina não se acende. Sem essa presença a nossa lamparina não acende. A lamparina pode até ser nossa, mas o que mantém ela acesa é o tesouro de Deus, disse Paulo, em vasos de barro. Observe que diante desse cenário aqui, as loucas saem para comprar azeite. E então, olha o verso de número 10. E tendo elas indo comprá-los, chegou o esposo. E quando o esposo chega, as que estavam preparadas com ele para as bodas. É isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar nessa noite sobre as bodas do Cordeiro. Pastor Vitor, o que é as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro nada mais é do que a festa de casamento. Dentro da cultura judaica, os judeus, eles comemoravam o casamento durante 7 dias. Quantos dias eu falei? 7 dias eles comemoravam o casamento. Observe, quando você abre em Apocalipse capítulo 3, verso de número 10, o texto vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ora, essa hora da provação nada mais é do que o período tribulacional. É a última semana de Daniel que eu explico no livro. É o período de 7 anos de grande tribulação. A palavra anos lá do hebraico, shabua, significa semanas de anos. Então cada dia simboliza um ano. Na cultura judaica, cada dia simbolizava, portanto, um ano. O que eu quero dizer com isso? Nós que seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor, nós estaremos 7, enquanto aqui na terra, 7 anos de grande tribulação, 7 anos com o anticristo derramando aqui, perseguindo os cristãos, e Deus derramando a sua ira contra aqueles que perseguiram a noiva do Cordeiro. Pastor Galdino, aqui na terra o chicote vai estar estralando. Eu imagino ante as coisas aqui acontecendo, a ira de Deus sendo derramada. A Bíblia diz que as pessoas vão procurar a morte e a morte vão fugir dela. Tem crente que vê o Apocalipse com medo, mas, meu irmão, sabe o que me intriga? Sabe o que me chama a atenção? Quando o texto bíblico em Apocalipse, do capítulo 6 de Apocalipse a seguir, até o capítulo 18, que é o período da grande tribulação, a palavra eclésia, igreja, não aparece lá. Mateus 24,
a palavra eclésia não aparece lá. Lucas 22, a palavra eclésia também não aparece lá. Pastor Vitor, o que o Senhor quer dizer? Porque todas as vezes que a Bíblia fala da grande tribulação, a Bíblia está nos dizendo: a igreja não estará nela, nós estaremos nos céus, celebrando as bodas do Cordeiro. A grande tribulação não é para nós. E por que não é para nós? Porque a grande tribulação é um período de ira de Deus contra os ímpios. Nós temos no Antigo Testamento alguns exemplos de ira de Deus sendo derramada. E sabe o que eu aprendi na Bíblia? Eu nunca vi a ira de Deus sendo derramada sobre o seu povo. Quando Deus olha para Noé, foi dito aqui sobre Noé. Quando Deus olha para Noé e diz: Noé, constrói uma arca. Por que, Deus? Porque eu vou derramar minha ira. E você é meu escolhido, você é o meu filho. Então faz uma arca. Quando Deus destrói o mundo, Noé está dentro da arca. Quando Deus destrói o mundo, onde que Noé estava? Onde Noé estava? Ei, meu irmão, não sai da arca por nada não. Você está dentro dela, não deixa a arca de jeito nenhum. Fica dentro da arca, por quê? Porque quando Jesus destruiu o mundo, quem estiver dentro da arca, Novo Testamento, não sofrerá a ira de Deus. Mas acontece que dentro da arca, eu imagino Noé dentro da arca e toda espécie de animal ali dentro. Imagina o odor que não estava. Imagina o trabalho que não tinha lá dentro. Imagina o barulho de animal que não tinha lá dentro. Imagina o incômodo que não deveria ser lá dentro. Mas tem uma coisa: salvação só dentro da arca. Está incomodando? Tá, mas continue dentro da arca. Está meio assim, não estou gostando, mas continue dentro da arca. Não saia da arca, porque quem está dentro dela está guardado. Quando eu olho na Bíblia, eu vejo Deus destruindo duas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Ele diz a Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão diz: Deus, destruirá o Senhor o justo com o ímpio? De maneira nenhuma. Se tiver 50, 45, 40, Ele vai descendo. Sabe o que eu aprendo? Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele manda anjos lá buscar um servo fiel chamado Ló. E Deus tirou Ló, porque enquanto Ló não saísse da cidade, a ira não seria derramada. Quando eu encontro no texto bíblico uma mulher chamada Raabe, que se converteu biblicamente dizendo, e a ira seria derramada sobre Jericó, os cananeus, a ordem era: destruam tudo, mas a casa de Raabe não. Oh, meu irmão, você não está entendendo. Ei, Deus está dizendo: antes de eu derramar a minha ira, a igreja vai subir. Antes de eu derramar a minha ira, a eclésia, a noiva do Cordeiro, estará celebrando as bodas de casamento com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Observe Mateus 25, o texto bíblico vai dizer para nós que a ordem aqui era, Mateus 25, verso 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor: sai-lhes ao encontro. Na cultura judaica, o noivo, imagina que a noiva seja mais ou menos onde está aquela câmera ali. Na cultura judaica, o noivo, quando ele ia, eu vou chamar minha esposa aqui, vem aqui para você me ajudar. Vem aqui que eu quero simbolizar como que era na cultura judaica. Fica aqui em cima, fica aqui em cima. O noivo, ele estava na casa. A festa de casamento não era feita na casa do noivo, nem na casa da noiva. A festa de casamento era feita, comemorada na casa de quem? Do pai do noivo. Então imagine, fica aí. Imagine que ali é a noiva, aqui havia a noiva, aqui é o noivo. Antes, o noivo não ia até a casa da noiva. A história, a cultura judaica, o noivo ia perto da casa da noiva, e quando se avistavam o noivo chegando, então ouvia-se um clamor: aí vem o esposo. As 10 virgens pegavam a esposa e junto com ela, vinha junto a encontrar com o esposo. Aonde o esposo e a esposa se encontravam? No meio do caminho. Depois que eles se encontravam no meio do caminho, o esposo pegava a esposa e dizia: vamos comemorar as bodas do Cordeiro. Aonde? Vamos comemorar na casa do meu pai. Na casa do meu pai.
Ah, meu irmão, me faz lembrar uma passagem bíblica que vai nos dizer que nós encontraremos com o Senhor. Não será lá no terceiro céu, e pode descer, e também não será aqui na terra. Quando Jesus voltar, Ele vai vir nas nuvens. Quando Ele chegar nas nuvens, a voz do Espírito Santo, a trombeta vai tocar e vai dizer: o esposo já está lá esperando, vamos encontrar com Ele lá nas nuvens. Aleluia. Quando chegarmos lá nas nuvens e encontrarmos com o esposo, aí se cumpre João capítulo 14, onde ele vai dizer que na casa do meu pai há muitas moradas. Observe, Jesus não vai viver com a igreja na casa do seu pai. Quem casa quer casa. Mas as bodas do Cordeiro, 7 anos, será comemorada onde? Na casa do Pai. Então Jesus vai pegar a sua igreja, a sua noiva, adornada com vestes resplandecentes. Apocalipse 19 vai dizer: uma veste com linho finíssimo, que simboliza a justiça dos santos. Vai pegar essa sua esposa e vai dizer: Pai, agora nós podemos comemorar aqui a minha esposa, vamos comemorar com ela as bodas do Cordeiro. Agora, pastora, pode sentar. Agora pensa comigo: o que faremos nas bodas do Cordeiro? Aqui no Brasil, a gente comemora a festa no máximo um dia, mas lá vai ser 7 anos. Pastor Vitor, o que a gente vai fazer nesses 7 anos nos céus? Chicotes travando na terra, a igreja comemorando as bodas do Cordeiro no céu. O que vai acontecer? Jesus está ceando com os discípulos. E quando Ele está ceando com os discípulos, Ele está dizendo para eles: vocês não vão participar dessa ceia comigo fisicamente, até que se cumpra no reino de Deus. As bodas do Cordeiro nada mais é do que a santa ceia do Senhor. Aqui nós estamos celebrando com Jesus aqui, espiritualmente, com a presença do Espírito Santo aqui entre nós. Mas haverá um dia em que o pastor que vai servir a Santa Ceia, pastor Galdino, não será o Senhor, não será eu. O pastor que vai servir a Santa Ceia será o próprio mestre, fisicamente ceando, celebrando com a sua noiva. Só quem pode, levanta a sua mão e adore o nome dEle. Eu estou ansioso para essa hora chegar. Eu não vejo o momento. Eu estou ansioso para que o Senhor possa descer dos céus e ouvir ao Senhor. Como será lindo ter que olhar Jesus com os meus próprios olhos. Como será lindo ter que olhar para Jesus e dizer: muito obrigado, Senhor, porque não havia nada em mim de bom que pudesse achar, mas por amor, por graça e por misericórdia, me compraste para ser eternamente a sua noiva. Meu irmão, quem tem essa esperança não pode se perder. Nós vamos celebrar com o Senhor 7 anos. Pastor Vitor, e depois que aconteceu 7 anos dos céus, o que vai acontecer? Encurtando a história, cortando muita coisa no meio da história aí. A Bíblia diz que João está em Apocalipse capítulo de número 21. E ele está escrevendo e diz: eis que vejo a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, preparada, adornada. Para quem? Quem? Lá não vai haver sol. Por quê? Porque o Senhor será a luz ali dentro. Nós vamos morar na nova Jerusalém. Meus irmãos, nós vamos morar numa mansão muito maior do que compreendemos. João está dizendo: as ruas são de ouro, as suas ruas são de cristais. Mas na verdade, João está usando figura de linguagem. Por quê? Porque Paulo está escrevendo e está dizendo: aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do ser humano, é isto que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As ilhas Maldivas vão perder feio, Lençóis Maranhenses vai perder feio, Parque da Disney vai perder feio, a Copa do Mundo, a abertura do futebol vai perder feio. Eu não sei, não consigo imaginar. De uma coisa eu sei: se nesse culto a atmosfera já está maravilhosa, imagina quando nós estivermos lá.
Imagina quando nós estivermos lá. Eu quero perguntar nessa noite, antes de eu entregar o microfone, se tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que por alguma razão achou que o esposo demorou demais e agiu como uma virgem louca e se esqueceu que o esposo está para voltar. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém que quer se reconciliar com Deus, porque essa mansão celestial, ela é preparada apenas para a noiva do Cordeiro. Se tem alguém, levante a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Eu gostaria de orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Cordeiro de Deus? Estamos aqui entre cristãos, que louvado seja Deus. Eu finalizo dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Senhor há de voltar. Estais preparados, não seja louco, mas seja como a virgem prudente, esperando. Mais cedo ou mais tarde, Israel está em guerra com o Irã. Não sabemos se essa é uma guerra escatológica ou não. De uma coisa eu sei: há uma promessa de Deus para Israel, que quando os inimigos estiverem se voltado contra ele, o Senhor vai resgatar Israel. Mas o Senhor não vai resgatar Israel sozinho não. A Bíblia diz em Apocalipse 19, depois das bodas do Cordeiro, o Senhor vai descer com o exército dos céus. Quem será esse exército, pastor? Eu, você, preparado, armado, com qual arma? Uma AK-47? Não. Qual arma? Não sei. Uma coisa eu sei: com Jesus estamos com vitória garantida. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.